Oi! Boa noite para todo mundo que está com a gente ligadinho em mais um Gazeta Esportiva. Boa noite, Celso Cardoso. Boa noite, Michele. Grande noite. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Boa noite, Chicão. Boa noite, Mi. Prazer. É nóis. Ô, Chico, é nóis. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Eles mandam a gente espirrar assim, ó, atim, mas depois mandam a gente bater o cotovelo? Vai Se espirrar, não pode cumprimentar com o cotovelo, certo? Certo. Ou cumprimenta com esse cotovelo e espirra nesse cotovelo. Na verdade, você espirra aqui dentro, né? Você não espirra no cotovelo. São 200 milhões de sei lá o que sai do nariz. Perdigotos. E a gente espirra no direito e cumprimenta com o esquerdo. Aí é uma boa ideia. Muito bom, Chico Lang aqui no nosso Gazeta Esportiva, Celso Cardoso. O programa tá bom demais, porque finalmente nós temos Chico Lang. Tinha que ser o dia que o Chico Lang chegou. Temos a data da volta do Campeonato Paulista, Chico, dia 22 de julho. Você gostou dessa data? Gostei sim, porque vai ser daqui 15 dias, né? E em 15 dias dá para os times treinarem, né, Celso? Me parece isso. Daqui a pouco vocês vão discutir sobre o assunto. Antes de saber tudo sobre a retomada da competição, dá uma olhadinha nessas dicas. Beleza, a gente está de volta para falar do Campeonato Paulista, que será reiniciado no próximo dia 22 de julho. No início da tarde de hoje, o governador de São Paulo, João Dória, e o presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos, concederam entrevista coletiva à imprensa e anunciaram a retomada da competição. No dia 22 de julho, vai acontecer a primeira rodada desta etapa final do Campeonato Paulista de Futebol. O Paulistão, como todos sabem, foi paralisado, faltando 6 rodadas para chegar à final. A previsão é de que a final seja disputada possivelmente no dia 8 de agosto, sábado. O futebol de São Paulo vai continuar respeitando vidas, cumprindo rigorosamente os protocolos. Os jogos deverão ocorrer obrigatoriamente em cidades que estejam na fase amarela do Plano São Paulo e também em estádios sem a presença da torcida. Vamos usar nossa comunicação dirigida pelo nosso diretor Bernardo Itre, dos clubes de São Paulo, para fazer uma divulgação em massa, alertando que não é possível que os clubes, que torcedores vão à porta ou às imediações do estádio. Nós temos que cumprir o nosso compromisso, que não haverá venda de ingressos, não haverá público nos estádios e evitar aglomeração em torno dos estádios. Bom, entre as cidades com clubes disputando a primeira divisão do estadual, hoje só São Paulo, Diadema e Santo André estão na fase amarela e poderiam receber as partidas. Mas logo mais nós temos uma reportagem mostrando por que o Ramalhão não vai jogar no Bruno José Daniel. Antes de ouvir os nossos meninos, eu quero saber a opinião de vocês que nos acompanham. A volta do Campeonato Paulista é precipitada, já estava na hora ou demorou? Tinha que ter acontecido mais cedo. Entre no site gazetesportiva.com, deixe seu voto, ó, QR Code aqui, é só você colocar o seu celular e você cai no site gazetesportiva.com. Hashtag Gazeta Esportiva no Twitter, seu comentário vai aparecer ao vivo aqui no programa. E o WhatsApp, você tem a opção. Hoje o chileno, hoje você vai pôr o WhatsApp da galera? Vai! Então pode mandar seu vídeo de até 10 segundos, dê a sua opinião, faça a sua pergunta para os meninos aqui, tá bom? 11 99 479 1633. Não adianta perguntar no meu Instagram qual que é o WhatsApp do programa, anota agora, ó. 11 99 479 1633. Beleza? Então eu faço agora a pergunta para o Celso Cardoso de novo, porque ele já esqueceu. Não esqueci não. Então faz. Posso responder agora. Se é precipitado... Demorou. Ou tava o quê? Tava na hora? Tava na hora. Não, para mim é precipitado, não só futebol. Aliás, grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Grande, pois é, sempre tem que cumprimentar. Boa noite, Chico. Boa noite, Michele. É o seguinte, é tudo precipitado. O discurso é muito lindo, sabe? As pessoas, elas deixam um discurso mais pomposo, diz que está baseado na ciência, mas a verdade é que em nenhum lugar do mundo aconteceu o que está acontecendo aqui. Essa é a realidade. Pandemia em ascensão, tivemos aí 1.200 mortes ontem, daqui a pouco teremos confirmação, talvez tenhamos ultrapassado mais uma vez o número de 1.000 mortos.
E o futebol está voltando. Criticamos o Rio de Janeiro, São Paulo, e agora São Paulo está voltando também logo no dia 22. Eu acho precipitado. Eu acho que não é o momento. Agora, como tudo está sendo flexibilizado, o futebol está nesse contexto. Mas do ponto de vista científico, a gente cansou de ouvir aqui médicos, especialistas falando que não é hora. Eu li até que sala de cinema daqui a pouco vai voltar. As pessoas não estão conseguindo controlar a multidão, fazendo compras nas ruas. Acho em dia de jogo. O que vai acontecer? As pessoas vão se aglomerar. Não tem jeito. A questão é que pouco se importam com a vida. Essa é a realidade. Chicão, a volta do Campeonato Paulista é precipitada, já estava na hora ou demorou para acontecer? Para mim, eu acho que demorou, viu? Demorou porque os clubes já vêm treinando, está todo mundo aí na expectativa. E acho que foi muito boa essa declaração aí do Dória. Agora é pau e bola, concentrar no campeonato e revelar jogadores para poder vencer as próximas partidas. Né? É isso aí. Eu queria só fazer um adendozinho, que hoje o futebol já voltou no Rio. Né? Hoje tem final de Taça Rio, que é Flamengo e Fluminense, ou melhor, Fluminense e Flamengo, que é o segundo turno do Campeonato Carioca. Isso. Se o Flamengo vencer hoje, já vai ser o campeão. Um jogador do Flamengo foi flagrado com Covid, deu positivo. Não vai jogar. Não vai jogar, mas quem garante que durante o treinamento os outros jogadores não se contaminaram? Não, mas aí é a vida, certo? Hoje tem volta também de 2 jogos pelo Campeonato Catarinense, quartas de final do Campeonato Catarinense. Quer dizer, então o futebol está acontecendo, está voltando, mas a pandemia segue aí. Então tem mas que tomar sem torcida, cuidado. né? Não, sem torcida. Sem torcida, né, Celso? Sem torcida. Pelo menos sem isso. torcida. Bom, e você sabe só mínimo. uma coisinha? Fala, Chicão. A saliva do jogador fica no campo durante um tempo, viu? Fica, claro. Quando ele dá aquela famosa cuspida, né? Fica ali na grama. E esperando, se cair um em cima, pega a gripe. Putz, grila. É complicado, não pode cuspir, acho que devia ter essa regra, não poder cuspir. Não, mas eu acho que o Chico quis dizer não necessariamente cuspir, mas o fato de... O tempo todo vai soltando ar, não tem como, né? Imagina, imagina. Olha, girando a nossa equipe de reportagem está na rua para saber como que os clubes estão encarando essa volta do Paulistão. A gente começa pelo nosso Osmar Garrafa, que está no CT da Barra Funda, acompanhando o São Paulo. Boa noite, Garrafa, que fez aniversário, né, Garrafa? Opa. Parabéns, Garrafa. Muita saúde e felicidade para você. Boa noite, Michele, obrigado, um abraço a todos. É isso, São Paulo aguardou com expectativa a decisão do governo do estádio para a volta do Campeonato Paulista, como foi dito, volta a partir do dia 22. Com isso, hoje pela manhã o São Paulo realizou uma atividade aqui no CT e logo em seguida os jogadores, não no ônibus do clube, mas sim cada um no seu veículo particular, seguiram para o centro de treinamento em Cotia, na Grande São Paulo. Então o São Paulo vai ficar por lá cerca de 7 a 10 dias, aguardando a estreia no Campeonato Paulista. Na última segunda-feira aqui no CT, todos os jogadores e funcionários do São Paulo Futebol Clube passaram por uma nova testagem para a Covid-19. E a boa notícia é que nenhum jogador e também nenhum funcionário testaram positivo para o vírus. E, portanto, o São Paulo segue para lá cheio de protocolos. O CT também sofreu algumas adaptações, não é, para receber os jogadores do São Paulo. Não teremos, por exemplo, reunião nos vestiários, não teremos, obviamente, jogadores dormindo no mesmo quarto, serão quartos individuais, as refeições serão guardadas às distâncias mínima de 2 metros entre cada atleta e os jogadores vão receber o material de uso já na porta dos seus quartos. Daqui a pouquinho eu volto falando da projeção do time do São Paulo para a estreia no Campeonato Paulista, reestreia, melhor dizendo, a partir do próximo dia 22. Michele. Beleza, aniversariante. Ô, Chico Lang, os jogadores do São Paulo vão concentrar em Cotia por 10 dias. É longe da cidade. Isso. Ontem a gente discutiu isso aqui no Gazeta Esportiva. O que você acha dos jogadores irem se concentrar lá em Cotia? Isso é bom? Isso é ruim para o grupo? É bom. É bom porque aí sai um pouco, né, da zona de contágio, né? E fica lá isolado. Eu acho que é muito boa a alternativa que o São Paulo encontrou. O Celso não concorda. Não, concordo plenamente. Mas ontem você falou que... quem disse era o o contrário Garrafa. foi o Garrafa. É verdade. Você tem que, o máximo de isolamento você tem que ter. Então, se o grupo estiver junto por um tempo, ninguém vai se contaminar.
Então todos em quarentena, digamos, em quarentena, juntos, né? Se um contaminar o outro, vai lá. Que deveria ser feito com todos. Sabe, se você quer pensar numa volta, pense. Todos deviam fazer isso. Exatamente isso. Você sabe que lá, eu estava ouvindo uma notícia, o chileno Chico Lang vai gostar dessa. Harvard vai dar as aulas online para os alunos, voltando em setembro, e o MIT, que é o melhor lá dos Estados Unidos, né? As aulas vão ser com um número bem menores de alunos na sala e vão ser testados 2 vezes por semana, fazer o teste de Covid. Porque o Covid parece que veio para ficar, né? Nossa, já vira uma endemia, né? Que é perigoso e é mais uma doença que vai ficar aí crônica para a gente tratar. Até sair uma vacina. Né? Até sair uma vacina. Mas uma vacina demora 3 anos. A vacina, né, que resolve. Essa deve sair até 1 ano e meio, até o começo do ano que vem. Vamos ver se até o ano que vem tem, porque estão investindo o que nunca se investiu, mais de 2 bilhões hoje dólares. O Trump abriu o cofre, né? Todo mundo. Olha, vamos agora para o Parque São Jorge. O Chico Lang quer saber as notícias. Marcelo Bazejo traz todas as informações do Timão. É com você, Má. Fala, Mi, Celso, Chicão, que saudade que eu tava de você. A gente fala aqui diretamente da porta do Parque São Jorge. E o clima aqui no Parque São Jorge, olha, ele não tá nada bom. O Corinthians enfrenta muitas dificuldades financeiras. Hoje tivemos uma informação de que o Corinthians voltou a registrar 3 meses de salários atrasados, e com 3 meses de salários atrasados, os jogadores já podem acionar a justiça para pedir a rescisão contratual. Mas o Timão acredita que há um entendimento geral para que isso não aconteça. Já já eu volto com mais informações sobre esse imbróglio, sobre o trabalho que o Thiago Nunes vem comandando e também sobre a possível estreia do Jô. O Jô, o grande reforço do Corinthians em meio a essa pandemia do coronavírus. Já já eu trago mais detalhes de tudo isso. Celso, Mi, Chico, com vocês aí no estúdio. Beleza, e tem uma informação quentinha que o Marcelo também vai trazer, que o Salazar passou para ele, do Pedrinho. O pagamento do Benfica pro Pedrinho tá tendo uma coisa meio enroscada ali. Já já, Marcelo Bazejo traz as informações. Certo, Chico? E as contas do Corinthians não foram aprovadas pelo Conselho Fiscal, hein? Que pode resultar no impeachment do Pode resultar no impeachment do André Sanches. Bom, e as novidades do Palmeiras ficam sob a responsabilidade dele, José Paz, está na academia de futebol. Boa noite, José. Boa noite, Michele Filomena Gianella, um beijo para você, um abraço para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Pois é, muita coisa acontecendo no Palmeiras, como você bem disse, eu estou aqui nas imediações da Academia de Futebol do Palmeiras, o Centro de Treinamentos do Verdão, para trazer todas as informações do Alviverde aqui no Gazeta Esportiva. E na minha segunda entrada a gente vai falar muito de Dudu, de negociações de outros jogadores do Palmeiras e também da preparação do Verdão, que na retomada do Campeonato Paulista tem clássico contra o Corinthians pela frente. Daqui a pouquinho eu volto, Mi. Boa, valeu, José. Filomena, sacanagem, hein? Vou descobrir uma sua também, já já. Quem promete... Vamos falar um pouquinho do Palmeiras. Eu queria perguntar 2 coisas pro Chico Lang rapidinho no pique. Tá. Chico, primeiro, do Palmeiras, saída do Dudu, é boa ou é ruim pro clube? Eu acho ruim, porque é difícil você achar no mercado um jogador com a qualidade do Dudu. Tá. Muita gente fala, não, tal, injustiçado, não vai para a seleção, aconteceu lá uma briga com a esposa, se expôs demais. Mas não tem ninguém no mercado. Diga para mim, Celso Cardoso, um jogador que nem o Dudu, livre no mercado para ser contratado. Não tem. Não tem. Então, se você não tem, ficando com esse, você ganha mais possibilidade. Adianta ficar com o cara descontente no elenco? Bom, esse lado dele descontente, evidentemente, deve ser por causa da briga do casamento, que parece que vai para o brejo, né? É que o Palmeiras também já tinha feito uma promessa para ele já tinha recebido 2 propostas anteriores, aí o Palmeiras renovou o contrato dele, mas prometeu que se viesse uma nova proposta, liberaria. Vamos ver uma boa proposta? 2 milhões de dólares? 7 milhões de euros. 7 por um milhões empréstimo de um ano. São 42 milhões de reais. E se o clube quiser ficar com ele depois de um ano, né, vai pagar mais 6 milhões de euros. É bom pagar adiantado. Então, no total, são quase 14 milhões de euros. É muito dinheiro. Ô, Dudu, mas pede um belo adiantamento, porque vai que tem outra pandemia, enfim. São os caras que bancam o Paris Saint-Germain. Mas e daí? Prefiro o dinheiro na conta. Dinheiro lá não falta. Olha,
Um dos destaques do Campeonato Paulista antes da paralisação era o Santo André. Líder geral da competição até aqui, o Ramalhão precisará superar inúmeras dificuldades para tentar manter o bom desempenho. Acompanhe na reportagem do Marcelo Bazégio. Imagine vencer o São Paulo, empatar com o Corinthians em Itaquera, liderar o mesmo grupo do Palmeiras e ser dono da melhor campanha geral do Campeonato Paulista. Essa era a realidade do Santo André antes da pandemia causada pelo novo coronavírus. Restando 2 rodadas para o fim da primeira fase do estadual, o Santo André teve o sonho de se sagrar campeão paulista freado por uma doença desconhecida. Dos 27 jogadores do elenco, apenas 16 permaneceram na equipe. Não houve corte, não houve nada. Houve um acerto, já com todos os atletas até o final do contrato de todos eles até abril, e onde o clube ele se comprometia em saldar esse acerto o mais rápido possível. Além disso, o Santo André realizou a contratação de 4 peças, né? Um goleiro, um zagueiro e um centroavante, inclusive já anunciados. E nessa semana a gente deve ter a chegada de um volante para completar aí 25 jogadores que o Santo André deve utilizar nesse retorno. O estádio Bruno José Daniel também faz falta. Ao longo do Campeonato Paulista, o time perdeu um único jogo em casa. E agora terá de se adaptar a uma nova realidade, já que o gramado do Ramalhão, que também servia como centro de treinamento, deu espaço a um hospital de campanha. Por isso, o clube teve de transferir a sua rotina de trabalho para a cidade de Vargem, a 100 quilômetros da capital, e vai usar essa estadia no interior para construir o entrosamento de um elenco reconfigurado. Não vamos mudar a forma de atuar. Então, para isso aí você requer o mínimo de tempo possível. E tempo esse que nós achamos que provavelmente nós não devemos ter. Então, já está sendo o início onde nós temos aí muitas preocupações. O Santo André promoveu testes para o coronavírus em todo o grupo e funcionários. Todos os resultados deram negativo. E antes da reestreia no Paulistão, o elenco deverá ser testado mais uma vez. A gente está treinando um pouco separado, de máscara, seguindo o protocolo tudo certinho. E sendo acompanhado pela federação, né? Mandando vídeo, fotos dos treinamentos. Sem poder contar com seu estádio, o clube vem analisando opções para levar suas partidas como mandante. E há grandes chances de um palco bastante tradicional receber esses jogos. Tem algumas opções, mas acredito que a que está mais plausível e mais perto de ser concretizada seja mesmo o estádio do Canindé da Portuguesa. Ou seja, é outro campeonato, né? O Santo André é dono da melhor campanha, vai deixar seu estádio, vai jogar num outro estádio, o time também com todos os problemas decorrentes de contratos que venceram e tudo mais, enfim. Querem voltar, né? Então que volte. O Santo André vai acabar sendo prejudicado com essa paralisação. Porque o time, quando pega o embalo, né? Sim. É difícil depois de uma paralisação voltar naquele ponto que estava, né? Pode voltar até mais, ou pode voltar bem menos, né? Geralmente é bem menos. Chicão, quem promete incomodar as equipes grandes de São Paulo nessa retomada do Paulistão é o Red Bull Bragantino, que vai liderando o grupo D da competição até aqui com 17 pontos ganhos. Vamos conversar agora com o técnico dessa equipe, o Felipe Conceição, que assumiu o posto no lugar do Antônio Carlos Zago. A Federação Paulista de Futebol determinou que o estadual será retomado no próximo dia 22 de julho. Muito boa noite aqui ao Gazeta Esportiva, seja muito bem-vindo, Felipe. Eu queria perguntar para você o seguinte, você gosta dessa data de 22 de julho? Dá tempo de preparar o seu elenco para essa disputa? Boa noite, prazer é todo meu estar com vocês. É um bom tempo, sim, já que foi liberado a parte física um pouco antes, né, do 1º de julho. E desde o dia 1º a gente está numa fase de poder trabalhar com bola, todo junto. E é lógico que todos sentirão um ritmo de jogo. Mas principalmente o nosso caso, que disputará o Campeonato Brasileiro da Série A logo depois, é importante disputar esses jogos pelo Campeonato Paulista e, quem sabe, brigar por título, que é a nossa ambição nesse campeonato. Felipe, boa noite, seja bem-vindo ao Gazeta Esportiva, prazer em falar contigo. Eu gostaria de te perguntar o seguinte, acho que nunca, não me lembro no futebol, e olha que são quase 30 anos trabalhando com futebol,
que uma equipe ficasse tanto tempo parada, são 3 meses, quase 4 meses. Então, quando você tem as férias, 20 dias, 30 dias, fica muito mais fácil de você recuperar a forma. Depois de ter ficado parado tanto tempo, o risco de lesões, ele não é aumentado? Como é que vocês estão fazendo para administrar essa situação? Boa noite, prazer é todo meu falar contigo. Aumenta sim, é como se fosse um período de lesão, né, para os atletas. Sem a lesão, mais um longo período inativo. Você tem que fazer um processo de readaptação aos movimentos de jogo, ao atleta acostumar novamente a treinar com bola, a fazer todas as finalizações possíveis, passes, enfim, todos os movimentos de jogo, para depois você entrar numa fase de treinamento normal, né, de alto rendimento. Então, todo esse processo a gente vem fazendo para minimizar esse risco de lesão, mas com certeza todos os clubes e atletas terão esse risco. Trabalhar o melhor possível para minimizar esse tempo de pausa, que foi enorme, foi atípico, e respeitar os atletas dentro do possível, fazer as substituições que agora foram aumentadas e utilizar todo o elenco. A única maneira que você tem desse início de retorno aí é preservar, minimizar esse risco de lesões. Perfeito, obrigado. Ô Felipe, é o Chico Lang falando, antes de mais nada, parabéns pelo trabalho aí no Red Bull, viu? Tá todo mundo gostando, praticamente classificado para a próxima fase, né? E eu te pergunto, dentro desse quadro, você vai dar preferência para o Brasileirão ou para o Paulistão? A gente, como vinha fazendo anteriormente, a gente está classificado, Chico, prazer falar contigo. Vamos utilizar esses 2 jogos para pegar ritmo, para tentar manter a primeira colocação, já que temos o Guarani a 1 ponto sobre da gente, do grupo. Sem priorizar o campeonato, é jogo a jogo, buscando a vitória toda a partida. E assim foi que nós chegamos à fase final do Paulista, estamos classificados, e assim que a gente pensa de fazer uma boa campanha no Campeonato Brasileiro Série A. Beleza, muito obrigada, Felipe Conceição, que é o técnico do Red Bull Bragantino. Obrigada pela participação aqui no Gazeta Esportiva e boa sorte para vocês no campeonato, viu? Tudo de bom, Felipe. Eu que agradeço, um grande abraço a todos aí, boa noite. Abraço. Boa noite. Depois a gente espera ele no mesa. Pessoal, tem recado da galera no WhatsApp. Finalmente o chileno deixou colocar vocês aqui participando do programa. Pode rodar. Boa noite, Michele, Celso Cardoso, que eu sou fã, e Chico. Deixa eu te falar, já era pra ter voltado já faz tempo, velho. O pessoal de São Paulo tá buscando, o pessoal do Rio vai voltar voando. Boa noite, Celso, boa noite, Michele, Chico Lang, sou José Ronaldo. Campeonato Paulista já está na hora, tá com saudade de ver os caras jogar, beleza? Oi, Michele, Celso, Chico, que é o Josué da Zona Leste. O futebol já estava na hora de voltar. Um abraço a todos. Galera, que saudade. Um abraço para o Josué e para o primeiro telespectador, que o nome eu não vi, mas que disse que é meu fã. Então, um grande abraço. Todo mundo é seu fã, Celso. Eu também sou seu fã. Obrigado, um grande abraço para você também. Não pode, não vamos, não. Dá um abraço virtual. Quarentena não acabou, a pandemia segue firme e forte. É verdade, né? Infelizmente. É verdade. Muito e o bem. pessoal nessa pandemia, né? Eu ia falar uma coisa, mas não dá para ficar namorando muito também, não. Só pensa. Não dá para namorar muito, não. Será que vai diminuir a população mundial? Eu fico pensando nisso. Um pouquinho vai, né? Porque muita gente não vai namorar, tipo o Felipe, que trabalha com a gente aqui, tá sem namorada, porque ele tá fazendo quarentena sozinho, né? Pois então, é. Enfim, deixa quieto. Vamos lá. Deixa pra lá. Durante a paralisação do futebol, o Allianz Parque não ficou ocioso. A administração do estádio do Palmeiras encontrou uma brechinha para seguir recebendo eventos, mas sempre sob um rigoroso protocolo de segurança. O José Paes esteve por lá, olha, ele se divertiu, viu? Dá uma olhada. Allianz Parque, estádio do Palmeiras, palco dos jogos de futebol do Verdão em casa.
casa que nesses tempos difíceis de pandemia ganhou um palco de verdade. Dá show agora por aqui, meu amigo, só se for desse jeito aí, com os artistas tocando e a plateia no carro, cumprindo aquele distanciamento social básico. Na última sexta-feira, a apresentação musical no estádio ficou por conta dos meninos da Turma do Pagode. Uma experiência nova e diferente. A gente está acostumando a lidar com isso agora, mas uma coisa que pra gente que está no palco é o mesmo show. Só que a gente não sabe que para quem está dentro do carro é a mesma sensação. Claro que não é, mas a gente tenta seguir como se nada estivesse acontecendo e como se tivesse as pessoas ali na frente. O projeto Arena Sessions do Allianz Parque tem uma programação variada que inclui clássicos do cinema e shows musicais. A capacidade para esse tipo de evento no estádio palmeirense é de 285 automóveis, sendo que 130 ficam numa espécie de área VIP. Cada veículo pode ter até 4 pessoas e os preços dos ingressos variam dependendo da atração. Para assistir um filme, os valores vão de R$ 120 a R$ 180 reais. Se eu te disser que pelo menos uns 10 artistas não ligaram para a gente hoje, eu estaria mentindo, porque pelo menos 10 artistas. Então a ideia de postergar, né, termina dia 19 de julho, com uma vez do Nando Reis. A chance disso até setembro é muito grande. Já estamos com 90% de confirmação para isso, então a ideia é que o projeto, te falando aqui pela primeira vez, ele siga adiante. E tem uma coisa bem bacana que acontece nesse tipo de show, onde o público fica dentro dos carros. É essa daqui, ó. No lugar de aplausos e gritos, buzinaço para saudar a banda que tá lá no palco. A equipe técnica do Allianz, responsável pelo evento no estádio, usa esses bastões luminosos aí para orientar os motoristas e mostrar quais são as vagas disponíveis. Essas pequenas caixas de som ao lado de cada vaga garantem o áudio durante o espetáculo. Para ir ao banheiro, é só apontar a câmera do celular para esse QR Code que um funcionário da produção aparece para te acompanhar até o local. É chique. Os pedidos de comidinhas e bebidinhas também devem ser feitos pelo celular. Teve gente que aproveitou para tirar uma onda daquelas com o carro todo estilizado no rolê. Eu vim prestigiar a Turma do Pagode, mas eu queria tirar o fusquinha da garagem, né? Como é que o solteiro faz num show que tem que ficar dentro do carro? Ah, a gente aproveita. Te aproveita com os amigos. Chama os cortes pra vir dentro do carro e a gente vai pro show, entendeu? Cabe 4 no carro. Vem a galera e pronto, curte show. Faz uma mala só de crush. Também não, a mala deixa pra cerveja, é melhor. Senão o álcool é o melhor crush que tem. Aos pouquinhos, todo mundo está se adaptando ao chamado novo normal. Agora é uma questão só de costume com essa realidade, sempre sabendo que mesmo a gente querendo ou não, o show vai sempre continuar. Ai, que legal, mas é duro não poder sambar, hein? É difícil, né? Você já, um pouquinho que toca de música, você já sai dizendo no pé, né? Mas eu acho o seguinte, meu querido Celso, essa iniciativa é ótima, porque está entrando dinheiro, né? Sim. Os caras estão pagando até, não sei quanto. É uma maneira de fazer 300, girar 400 pau, um né? evento, estádio, as pessoas também têm uma diversão. Assim, confesso que eu acho muito estranho você assistir a um show de dentro do seu carro, né? Mas... o único show que eu assistiria de dentro do meu carro é o seu, Celso Cardoso. Sério, porque eu ia dormir. Não, tô brincando, não podia perder a piada. Não, Celso, porque o seu show, ele é meio romântico. Aí você pode ir com o seu marido, né, seu namorado, e aí você fica ali dentro do carro, tá o show do Celso, mulherada se apaixona, não é? Mas não dorme não dorme. Quando ele começa a cantar Elvis, ninguém dorme. E faz tempo que você não faz um show, né? Eu e muita gente. Ah, é verdade, é pandemia. Mas quem sabe depois da faz pandemia... uma live. Não, ele está preparando um show com... Pode contar? Pode. Vai ter uma parte especial de Cazuza, não é isso? Tô pensando num tributo aí para o Cazuza e para o Renato. Maravilhoso. Vamos voltar a fazer contato com Garrafa, lá no CT da Barra Funda, agora com o noticiário completo do São Paulo. Fala, Garrafa!
Bom, Michele, como destacamos anteriormente, os jogadores do São Paulo estão em Cotia, ficam por lá de 7 a 10 dias, aguardando a retomada no Campeonato Paulista. Situação confortável do time do Diniz, né? Primeiro colocado no Grupo C, já está qualificado a próxima fase, tem mais 2 jogos a cumprir, ainda na fase de classificação, antes das quartas de final. Enfrenta o Guarani, considerando o jogo como mandante, e depois tem o Bragantino, jogo como, melhor, ao contrário, primeiro jogo com o Bragantino como mandante, e na última rodada, como visitante, tem o Guarani. O técnico Fernando Diniz, ele tem um quebra-cabeça para montar. Quem será o substituto do Antony? Daquilo que eu tenho de informação, o Pablo, ele ganha a preferência para esses treinamentos. Nos próximos 10 dias, talvez, possa surgir um outro cenário, mas o Pablo é quem está na frente para ficar com a vaga do Antony. Comentou-se referente ao Rojas, o Rojas que está se recuperando de um problema no joelho esquerdo, ele ainda está em processo de recuperação, não ficará à disposição para esses 2 próximos jogos do São Paulo, está praticamente recuperado, mas o equatoriano talvez possa ficar à disposição para a fase final do Campeonato Paulista. Outra preocupação por aqui está com o acerto financeiro, Michele. A diretoria do São Paulo, nos últimos 3 meses, reduziu em torno de 50% os salários dos jogadores. Numa reunião ficou acertado que no próximo ano essa diferença de 50% será paga aos atletas em 6 parcelas. E no próximo vencimento e nos próximos vencimentos, há uma tendência e uma força dentro da diretoria do São Paulo, não de futebol, de que o salário possa ser reduzido, continuar sendo reduzido em cerca de 50%, mas sem a reposição. Ou seja, São Paulo também passa por problemas financeiros, o acordo entre as partes não aconteceu e o dinheiro do Antony na venda para o Ajax será bem-vindo nesse momento, viu, Michele? Muito obrigada, Osmar Garrafa, por todas as informações, Celcinho. Bom, São Paulo, aliás, como todos os clubes, né, vão tentando se ajustar, negociar com alguns jogadores. A situação econômica, ela pega também nos clubes, inevitavelmente. São quase 4 meses sem receita, sem jogos e com contas a pagar. Mesmo que você negocie redução de salário e tudo mais, né, fica muito complicada a vida. É uma pena que, assim como aconteceu em termos de país, que faltou um plano para você acabar ajudando empresários, um plano eficiente, eu digo, empresários, trabalhadores, no futebol também faltou isso. Faltou isso por parte do governo e faltou também por parte da CBF. Essa é a grande realidade. Tivemos tempo para nos prepararmos para encarar a pandemia. Mas todo mundo achou que não era nada, só eu estava preocupada com essa... Você estava preocupada. Em janeiro eu estava preocupada e todo mundo aqui... Olha, Celso, aqui, vamos pensar aqui dentro. Aqui dentro, vou lá na redação. Mas... Vocês ficavam rindo de mim? Mas não... Veja só. A gente ria de você. Se a gente fizer uma volta ao passado... Médicos respeitados. Eu era uma andorinha. Médicos respeitados aqui no Brasil. Hoje eles fazem. Hoje eles fazem um meia-culpa. Porque eles também subestimaram a capacidade de ação desse Todo vírus. mundo subestimou, menos eu e o Chico Lang. Não, e tem um agravante. O Guarani, por falar em pandemia, o Campinas está no vermelho, né? Ribeirão Preto também está no vermelho. Ribeirão Preto também. Então, o Palmeiras encerra a campanha lá jogando contra o Guarani. Mas não vai poder jogar lá. Então não vai poder jogar lá. Quer dizer, é uma partida que vai ter que ser jogada para outra cidade ou para São Paulo. Não sei. Só se o Guarani... Hoje não poderia. Até lá, até o dia, talvez já esteja em outra fase, né? Não sei. Não sei. Eu acredito que não. Se está na fase vermelha assim tão rapidamente... É complicado, sei lá, né? Complicado. E como que o Corinthians está se preparando para essa volta do Paulistão, já com o derby contra o Palmeiras? Começa já com o derby contra o Palmeiras. Será que o Thiago Nunes vai dar conta disso, meu povo? Bom, se ele der conta disso, ele ganha o campeonato. Ganha o campeonato. Fala, Bazejo. Traz as novidades, Bazejo. É isso aí, Michele. Agora sim, voltamos a falar diretamente do Parque São Jorge. Só para recapitular aquilo que a gente vinha apresentando no início do programa, o Corinthians registrou 3 meses de salários atrasados. Os jogadores já podem entrar na justiça pedindo a rescisão contratual, mas o Corinthians acredita que isso não acontecerá porque o Corinthians tem um plano para arcar com todos os compromissos pendentes. Mas o que acontece? Informação do nosso setorista do Corinthians do GazeteEsportiva.com, Thiago Salazar, traz em primeira mão que o Benfica, que tinha que começar a pagar o Pedrinho
em julho deste ano, já informou que quer começar a pagar a compra do jogador apenas em julho de 2021. Então, o dinheiro que o Corinthians contava para arcar com esses compromissos já não vai vir mais. Então, qual que é a engenharia que o Corinthians planeja? Pedir um adiantamento nos bancos, nas instituições financeiras, apresentando o contrato firmado com o Benfica. Olha, eu tenho esse dinheiro para receber. Vocês me adiantam o dinheiro para que eu possa arcar com os meus compromissos? E aí é claro que as instituições financeiras vão cobrar uns juros por esse adiantamento. A expectativa é que o Corinthians perca cerca de 10 milhões caso queira adiantar a grana da venda do Pedrinho. Além desse dinheiro da venda do Pedrinho, o Corinthians também planeja captar mais dinheiro graças à venda do André Luiz, cerca de R$1 milhão, graças também a um patrocínio que está bem encaminhado para a manga do uniforme, um patrocínio do ramo de apostas, e também a possível negociação do Gustagol para o futebol sul-coreano. Falando agora um pouquinho dentro de campo, Thiago Nunes comandou um treinamento nesta quarta-feira, promoveu uma atividade técnica, tática. O Jô participou normalmente dessa atividade, já visando a reestreia do Campeonato Paulista anunciada para o dia 22 de julho. Corinthians que tem pela frente o decisivo clássico contra o Palmeiras em Itaquera. O Corinthians tem uma chance remota de classificação para as quartas de final, precisa vencer os seus 2 jogos restantes, incluindo esse clássico importantíssimo contra o Palmeiras, torcer para o Guarani tropeçar nas últimas 2 rodadas e também torcer para a Ferroviária, que tem o mesmo número de pontos do Corinthians, também tropeçar. Não é uma situação fácil, mas o Corinthians conta com a possibilidade de reestrear o Jô. O Jô que só poderia reestrear caso o Corinthians passasse para as quartas de final do Campeonato Paulista, porque o período de inscrições já encerrou, mas por causa dessa pandemia, muitos clubes do interior tinham um contrato com jogadores até abril, maio, e como o Campeonato Paulista durou muito mais tempo, a expectativa do Corinthians é que a Federação Paulista de Futebol abra uma exceção para que novas inscrições possam ser feitas antes da primeira fase, do fim da primeira fase do Campeonato Paulista. Essas são as informações do Corinthians. Corinthians com muitos problemas financeiros, mas buscando algumas soluções, traçando aí algumas engenharias financeiras para dar conta desse grande rombo que vem sendo registrado nas contas do Timão. É isso, Celso, Michele, Chico, devolvo para vocês aí no estúdio. Obrigada, Marcelo. Obrigado, Marcelo. Bom, falamos de São Paulo. O Santos também o único que não está assim com problemas sérios financeiros é o Palmeiras, que tem um parceiro forte, está para vender o Dudu, vai entrar um dinheiro e tudo mais. Agora o Santos, uma pindaíba danada. São Paulo com problemas. O Corinthians tem 3 meses de salários atrasados. É o que afeta bem o elenco, né? Ninguém gosta de ficar sem receber. Primeiro que você propõe uma redução de salário. Ok, só que aí você não recebe nem a redução do salário. Nem a redução do salário, quer dizer, então isso cria um ambiente muito complicado, que as pessoas podem pensar assim, jogador de futebol ganha bem, tem um alto salário, nem todo mundo é assim. E mesmo que ganhe um bom salário, as pessoas têm contas, têm a vida financeira organizada. Padrão, exato. Então, padrão de luxo, né? Isso traz, obviamente, carregando 1 milhão por mês. O cara mora num prédio que o condomínio é R$10 mil. Aí como é que faz, né? Tem condomínio aí, gente. E tem isso, viu? Tem isso. Aí, independentemente. É fora da nossa... A gente não sabe isso. É fora da nossa realidade. Tem um condomínio aí de prédio que é R$30 mil por mês. E tem jogador que mora lá, é um por andar. É verdade. Mas quem que pode pagar? É isso, é outro mundo, né? Mas aqui o Vampeta falou uma vez para mim. Todo mundo, quando chega a esse ponto de ganhar 1 milhão por mês, sobe o padrão de vida. Mas aí o que acontece? Não guarda o dinheiro. Aí quando vem a má fase, ele cai de novo no mercado. Então aí ele perde toda aquela referência que ele tinha, aquele status, né? Status quo que ele tinha. E aí que entra o gestor. Quase que eu falo de um jogador que está nessa situação, mas não vou falar. Não. Aí que entra a capacidade de gestão, né? Então o Andrés está para sair, sai no final do ano, tem eleição no clube. Para administrar tudo isso, e olha que o Corinthians chegou a ser uma referência do ponto de vista de administração. Mas você sabe quando caiu ganhou o títulos, ganhou o Mundial, ganhou sabe quando caiu Eu sei quando você vai falar. Quando ele contratou o Pato. O Pato veio para substituir o Ronaldo
saiu brilhantemente do Corinthians aposentado, né? Fim de carreira maravilhosa, e contrataram o Pato, me lembro bem, por 42 milhões de reais. 42 milhões de reais. Foi um dinheiro que o Corinthians não tinha. Começou a pegar em banco e tudo mais, apostando que o Pato ia render. Mas o Pato foi um fracasso. Né? Foi um fracasso. Só está dando certo aí no São Paulo, porque no São Paulo, quem não dá certo no São Paulo pode ir embora, porque não tem cobrança nenhuma no São Paulo. Né? O técnico Fernando Diniz está aí, balançando, mas não diz que ele vai ser mandado embora. Ninguém fala isso. São Paulo é tranquilo de se lidar. Né? Desde que engate um time, vai embora. Entendeu? Mas aí, e é isso, o Pato, o que hoje está no São Paulo, deve muito ao Corinthians. Agora, o Corinthians não deve nada ao Pato. Pelo contrário, começo, o berço da encrenca foi aí. Se bem que desde a saída do Pato, o Corinthians já ganhou 2 campeonatos brasileiros, ganhou 3 campeonatos paulistas. Mas gastou muito, Celso. Então, é isso que eu estou dizendo para você. Mas aí acho que não é só o Pato, aí eu acho que é uma questão de saber administrar o clube. Todo mundo está falando mal do André Sanches e tudo mais. O André Sanches, na opinião de vocês, foi ou não foi, nesta gestão, um bom administrador para o Corinthians? Eu gosto do André, tá bom? É assim, coçou a testa, já não, pensou. é porque é muito liviano você avaliar. Não, pelo trabalho dele ali. Não estou falando interno, coisa que a gente não sabe. Depende, se você for avaliar do ponto de vista do futebol, o Corinthians ganhou aí 3 campeonatos paulistas, ganhou o Campeonato Brasileiro na gestão dele. Então, sob título, o Corinthians foi bem. Agora, do ponto de vista das finanças... Do ponto de vista assim, contratou esse jogador atuou, esse jogador foi mal aproveitado, dispensou técnico, teve que pagar multa, esse tipo de coisa. Ele foi mal. Senão o Corinthians não estava nesse patamar de dívida que está, né? Teria feito outra solução para esse caso, né? Mas vamos ver, o Corinthians é grande, né? O Corinthians é grande, vamos lá. Como todos os outros, sabe, não dá para você ficar, para mim, igual. Bom, e o Palmeiras? Chega em situação bem mais tranquila para o clássico contra o Corinthians, não é isso, Zé Paz? É isso, Michele. Estamos aqui na Academia de Futebol do Palmeiras. Palmeiras que chega bem mais tranquilo para enfrentar o Corinthians nessa retomada do Campeonato Paulista. Hoje o Palmeiras trabalhou normalmente aqui, vem sendo treinado pelo Maurício Copertino, auxiliar do Lucha. O Lucha está com a Covid-19, está em casa, afastado, treinador de 68 anos. O meu amigo Marcelo Bassege, ele preparou uma reportagem sobre a preparação do Palmeiras para essa retomada no Campeonato Paulista. A gente vai conferir esse VT e na volta eu falo sobre Dudu e outras negociações aqui do Verdão. Roda a matéria aí. Dono da segunda melhor campanha do Campeonato Paulista, o Palmeiras se prepara para a volta da competição. Durante a paralisação forçada pela pandemia do novo coronavírus, os atletas tiveram de passar a treinar em casa, como podiam e com a orientação à distância. Quando não tinham os treinos, eles faziam seus complementos de maneira orientada pelos profissionais do clube. E isso acabou nos surpreendendo que, mesmo à distância, eles conseguiram manter um nível de condicionamento que não era esperado para tanto tempo de inatividade. Testagem a cada 48 horas, distanciamento, restrições na academia e refeitórios e vestiário proibido. Sim, os jogadores têm que chegar no CT já uniformizados e voltar para casa sem tomar banho após o treinamento. Mesmo com todos os cuidados, jogadores e funcionários estão expostos ao vírus. Na semana passada, um atleta e outros 2 membros do staff do Palmeiras tiveram testes positivos para o coronavírus. Ao todo, 5 jogadores já foram infectados. O caso mais recente no clube é o do técnico Vanderlei Luxemburgo, que aos 68 anos pertence ao grupo de risco e foi prontamente afastado das atividades, que agora passarão a ser comandadas pelo auxiliar técnico Maurício Copertino. Se tudo correr bem, o Palmeiras terá Vanderlei Luxemburgo de volta para o reinício do Paulistão. E quando a bola rolar novamente, o treinador poderá fazer até 5 substituições ao longo do jogo, como forma de preservar a condição física dos seus atletas. A gente percebe no futebol europeu, no campeonato alemão, muita lesão de articulação, de tendão, que isso aí tem relação direta com a propriocepção. O muito tempo que o atleta ficou sem exercício específico de futebol. Então a gente já está se baseando nessas questões. Inevitavelmente as lesões aumentarão, mas a gente pretende diminuir baseado nessas experiências anteriores. Nesta quarta-feira, o governo de São Paulo anunciou a retomada do Campeonato Paulista a partir do dia 22 de julho. Já o Campeonato Brasileiro está previsto para começar no dia 9 de agosto. No entanto,
o torneio vem sendo alvo de debates pelo fato de alguns clubes terem começado a treinar antes de outros e, por isso, estariam em vantagem, como, por exemplo, o Flamengo. No momento que você tem equipes que já estão treinando há um mês antes de outras equipes, com um tempo curto de preparação, obviamente que essas equipes entram em vantagem na competição. Tá aí então o Palmeiras, Michele, se preparando para essa retomada do Campeonato Paulista. O Palmeiras que joga contra o Corinthians e depois contra o Água Santa. Contra o Água Santa, contra o Corinthians é fora de casa, contra o Água Santa é em casa no Allianz Parque. O diretor falou aqui no meu ouvido que eu tenho bastante tempo para falar do Palmeiras, então vamos lá. Dudu já está quase certo lá com o clube do Catar, o Al Duhail. Ele deve ir por empréstimo de 1 ano. E como vai funcionar isso? O Al Duhail vai pagar 7 milhões de euros para o Palmeiras. O Dudu vai ficar lá por 1 ano. Se atingir algumas metas, o Al Duhail tem por obrigação a compra de 80% dos direitos do Dudu por mais 6 milhões de euros e 1 milhão de bônus, totalizando então 14 milhões de euros que o Palmeiras receberia pelo jogador. O Palmeiras ainda ficaria com 20% do Dudu para lucrar numa possível venda futura. O Dudu ontem fez exames numa clínica particular aqui de São Paulo, já fez esses exames para adiantar a negociação. A negociação está sendo tocada agora pelos advogados do Palmeiras, do Dudu e também do clube lá do Catar, o Al Duhail. Então essa negociação deve se encerrar aí brevemente. Mais notícias envolvendo outras negociações aqui no Palmeiras. Vitor Luiz, o lateral esquerdo, pode ir para o Botafogo por empréstimo. O jogador tem o interesse aí de uma possível negociação. O Palmeiras vê com bons olhos esse negócio, por quê? Porque entende que tem bons jogadores no elenco para essa posição, como o Matias Vinha e também o Diogo Barbosa. Outros jogadores que podem sair, o Gustavo Scarpa, tem recebido sondagens aí, no início do ano ele recebeu uma sondagem do Almeria da Espanha. Também pode sair o Alanzinho, meia do Palmeiras, joia das categorias de base do Verdão, também pode sair, foi sondado pelo Guarani. Então o Palmeiras vai tendo aí possíveis negociações, possíveis saídas. O Gustavo Gomes, zagueiro do Palmeiras, teve o seu contrato terminado no último dia 30 de junho, renovou por mais 4 anos com o Palmeiras, mas ainda esse contrato não foi registrado, porque o Palmeiras ainda tem algumas questões financeiras para resolver com o jogador, mas ele vai ficar aqui sim por mais 4 anos. Palmeiras e Milan, que tinha aí os direitos do jogador, já se entenderam, então o Gustavo Gomes pode seguir aqui, aliás, vai seguir aqui no Palmeiras por mais 4 anos. Rafael Veiga, meia, recebeu uma proposta do Al Ahly por empréstimo para ir para o clube dos Emirados Árabes, mas também deve ficar no Palmeiras. O Palmeiras não pretende se desfazer desse jogador, o Lucha gosta muito dele, então Rafael Veiga, meia bom de bola, também deve ficar aqui no Palmeiras. Essas são as informações, Michele, eu devolvo para você e qualquer coisa, estamos aqui. Valeu, Zé. Muito obrigada aí por todas as informações. Vamos lá, Celcinho. Bom, o Palmeiras, primeiramente, eu acho que, diferentemente do Chico, eu acho que foi um bom negócio a venda do Dudu, né? Ou concretizando a venda do Dudu, né? É um ótimo dinheiro que entra por empréstimo. Mas esse dinheiro todo entra para o Palmeiras? Os 43 milhões? Sim, por empréstimo. E aí no contrato deve ter cláusulas que obrigam a compra depois de 1 ano. Tipo, quando algumas metas são atingidas. Então, por exemplo, fez um número X de gols, não tenho detalhes desse contrato. Entendi. Fez um número X de jogos. Isso obrigatoriamente já faz com que o clube do Catar banque o resto, que aí já são mais 6 milhões de euros. Tá. Para um jogador de 28 anos, que não tem mais mercado na Europa... Nossa, tá com a faca nos dentes. Que ok, que foi bem no Palmeiras, teve uma boa passagem pelo clube, é ídolo, mas que vai cair, é normal com o passar do tempo, até pelo desgaste de relação e tudo mais. Então acho que é um negócio bom para todo mundo. É bom para o Dudu, é bom para o time do Catar, que tem um bom jogador, e bom para o Palmeiras, que, poxa vida, que clube que tem o privilégio de ver entrar dinheiro agora em plena pandemia. Eu não achei. É verdade, você tem razão, mas o patrocinador do Palmeiras também, não sei se está por trás desses jogadores que estão demais lá no elenco. Por exemplo, o Vitor Luiz, né, que pode ir para empréstimo para o Botafogo, Gustavo Scarpa, que ainda é um bom jogador, né? Olha, se o Corinthians contratasse o Scarpa, né? Mas não vão vender de jeito nenhum. O cara custa muito caro. Enfim, esses jogadores, Rafael Veiga, que não são nem bons nem ruins, eles vão ficando, vão ficando. Exatamente. E para fazer, para ser coadjuvante, né?
Se der uma vaguinha, entra, tal, resolve o problema temporariamente, aí depois volta, fica ali naquele chove e não molha. Porque o Palmeiras tem que ter um elenco grande, porque vai disputar todas as competições. Não sei se vai acabar disputando tudo, mas tem Libertadores, Copa do Brasil, tem o Campeonato Brasileiro, é forte candidato ao Campeonato Paulista. Não, e mais do que nunca, né, por consequência da pandemia, quem tiver um elenco forte, de qualidade... Tem peças de rotação. Exato, então tende a se dar melhor. Então, Palmeiras e Flamengo continuam sendo os grandes favoritos, o Atlético Mineiro também. Deixa eu falar uma coisa sobre o Rio, Atlético Mineiro, já que eu falei do Flamengo. Só que você quer que não, aquele maluco, o Atlético o São Paulo? Mas o Atlético está se reforçando também, com bons jogadores. E aí, só para falar do Flamengo, o Flamengo capitaneou aí uma briga para romper contrato de transmissão, foi lá na orelha do Bolsonaro, que emitiu fez uma MP. Agora os clubes podem negociar quando são mandantes. Aí o Fluminense, por causa do sorteio, é o mandante da partida de hoje. Sim. Aí o Flamengo entrou com uma liminar para também poder, e conseguiu, para poder também transmitir o jogo onde ele quiser. O Flamengo é o dono do Brasil. O Flamengo luta por uma regra, e aí quando ele tem a chance de ver a regra cumprida, ele luta contra. É vergonhoso. É hipocrisia. É isso aí. Para não falar coisa pior, né? Tipo assim, para mim vale, para o outro não vale, não, claro. Né? Bom, tem vídeos de WhatsApp, de novo o chilenão tá bonzinho, hein? Põe na tela. Boa noite a vocês da Gazeta. Eu acho que já estava na hora de começar o Campeonato Paulista Brasileiro. Valeu, Davi Barreto aqui de Praia Grande, é nóis. Aqui é Luciano Maratão de Guarulhos. Eu acho que é precipitada, meu. Os caras têm que fazer pelo menos um mês de pré-temporada, meu. 3 meses parado aí, não tem nada a ver, meu. Esse país aqui é uma bagunça, viu? Valeu. Vai, Corinthians. Boa noite, Michele, Celso, Chico, Antônio Scott de Santo André, corintiano. E para mim, a volta do Campeonato Paulista está sendo precipitada devido à pandemia. Abraço. Antônio Scott, dá um abraço aqui, chega perto da sua televisão, dá um abraço. Você sabia que segunda-feira, Antônio Scott, o Flávio Prado sentou aqui e falou assim, será que aquele telespectador que fala assim com a gente, não sei o que, ela vai mandar um vídeo? E aí você mandou, a gente estava com saudade de você, Antônio Scott. Um beijo grande, nosso carinho, viu? Resultado da enquete, Antônio Scott, especialmente para você. A gente perguntou se a volta do Campeonato Paulista é precipitada, se estava na hora ou se demorou. A maioria respondeu precipitada. 44% dos votos. Mas sabe o que eu acho? Eu acho bom voltar. Assim a galera fica em casa assistindo o futebol. Pela TV. Pela TV, ou pela internet, ou pelo Facebook, sei lá por onde. Mas fica em casa vendo, porque falta coisa pra gente se divertir em casa. Bom, falta. Eu tenho Netflix, então eu tô me divertindo. É mesmo. Pessoal, acabou o programa de hoje. Foi um grande prazer estar com vocês. Chicão, muito obrigada pela participação. Imagina, estarei toda quarta-feira, se Deus quiser. Toda quarta-feira. Um beijo, Chico Lange está com saudade. E a gente termina, Celso, homenageando Moraes Moreiras, que ele faleceu. Se ele estivesse vivo, ele completaria, não sabia que ele tinha falecido. 73 anos. Ele faria 73 anos. Faleceu jovem, faleceu ano passado, eu acho, não é? Verdade. Tchau. Chile. Que triste.